Olá, uma ótima tarde para você. Está no ar o Aparecida Interessa ao Brasil para te deixar bem informado sobre as notícias da igreja. Ligando no telefone da Casa da Mãe, o 0300 210 1210, você encontra todas as informações para fazer parte da família dos devotos e nos ajudar a evangelizar. A você que já faz parte, o nosso muito obrigado. Nós gostamos de compartilhar por aqui os fatos das paróquias e dioceses de todo o Brasil. Mande para o nosso e-mail as notícias de sua comunidade. Após as discussões na Câmara dos Deputados na semana passada, o Supremo Tribunal Federal vai analisar amanhã a constitucionalidade do chamado Marco Temporal. O Conselho Indigenista Missionário, organismo da Igreja do Brasil, está acompanhando essa discussão. Dom Roque Palocci, arcebispo de Porto Velho, Rondônia e presidente do CIMI, conversa conosco sobre o assunto. Olá, Dom Roque, sua bênção. Queria pedir ajuda então do senhor para a gente compreender já o que é o marco temporal para quem está nos assistindo, né? Já compreender o que é este marco. Então, boa tarde, obrigado pela oportunidade de participar aqui do teu programa e também com toda a força da Rede Aparecida de rádio e televisão, enfim, a comunicação de Aparecida. O marco temporal é uma tentativa que hoje está querendo se impor no Brasil para determinar que só podem ter direito às suas terras tradicionais os povos indígenas que estivessem em cima delas em 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição de 88. Porém, o direito dos povos indígenas é um direito originário, ou seja, essas populações já viviam aqui antes da Constituição do Estado brasileiro. Ou seja, quando chegaram os portugueses, os espanhóis, os franceses, os ingleses, os holandeses, eles já estavam aqui nessas regiões há 8, 10, 12 mil anos. Portanto, é um direito originário. E aqui que está o grande embate e o grande debate no Brasil, entre o marco temporal estabelecendo esta data ou qualquer outra data e o direito originário, o direito do indigenato, das populações que aqui viviam antes da coisa. E aqui há uma dificuldade muito concreta. Por quê? Em 88, na promulgação da Constituição, as normas transitórias previam que em 5 anos o Estado brasileiro deveria fazer os estudos, reconhecer, demarcar e homologar todas as terras indígenas e as terras dos povos tradicionais. O Estado brasileiro não fez e agora vamos assim, com essa aprovação na Câmara, uma situação bastante delicada, porque se nega o direito originário, se nega o direito dos povos que o próprio país quis pagar. Então, o marco temporal é uma questão muito séria e nós estamos assim. Na verdade, o Supremo retoma a votação, que iniciou em 2021, houve pedido de vistas e agora está se retomando. Já temos 2 votos, um favorável ao marco temporal e outro não ao marco temporal, e sim ao direito originário. E amanhã nós temos o 3º voto e nós esperamos que isso vá fluindo, porque com a aprovação da Câmara também ficou uma situação muito angustiante para todo mundo. E os povos indígenas, eles não pedem nada mais, nada menos daquilo que a Constituição estabelece. Daquilo que a Constituição estabelece, ou seja, o seu direito originário, os seus direitos territórios tradicionais. Estabeleceu 5 de outubro de 88, não reconhecer que esses povos eram tutelados e eram conduzidos pela FUNAI, na época, onde bem entendia a direção da Fundação Nacional do Índio. Então, agora é uma discussão, há muitas notícias ansiosas, mas ter consciência é de respeitar o direito originário desses povos, que, como diz o documento de Medellín, em 68, os mais pobres entre os pobres do Brasil. E, Dom Roque, queria que o senhor contasse para a gente, então, o que o CIMI está fazendo para ajudar os indigenistas, né, a combater o marco temporal neste momento. Então, mais do que ajudar, é nós ter a compreensão, assim, de também nós entendermos. E volto a dizer, nós vivemos um país preconceituoso, discriminatório, onde somos incapazes de reconhecer aqueles que são diferentes de nós. Os povos indígenas não são contra o desenvolvimento. Eles são contra esse desenvolvimento que destrói a natureza,
envenena as águas, a terra e o ar para concentrar riqueza nas mãos de poucos. Por isso, nós estamos vivendo esse tempo onde exige também de nós alargar nosso coração, porque os cenários que nós estamos vendo de violência contra os povos indígenas, de violência, né, contra os defensores dos direitos dos pobres, é assustador. Então, nós precisamos também, como igreja, entender, né, entender que é preciso nós crescer, alargar nosso coração, porque um dia Deus vai perguntar a mim, mas também a você, telespectador, aonde está o teu irmão? Como perguntou a Caim, aonde está o teu irmão? Nós precisamos, então, fazer isso. Pois vamos. Tá certo, então. Muito obrigado, viu, pela participação do senhor. Um grande abraço para o senhor e até mais, sua bênção. Um beijo, que Deus abençoe e guarde. E obrigado pela oportunidade de participar do teu programa. Amém, muito obrigado. Em meio aos atuais desafios dos povos indígenas, principalmente em nosso país, eles podem contar com seus intercessores, santos católicos que experienciaram situações semelhantes, cada um em seu tempo, com problemas sociais e desafios que os povos indígenas hoje vivenciam. Veja só. 3 crianças com idade entre 12 e 13 anos convertem-se ao cristianismo após ouvirem o evangelho pregado por frades franciscanos e dominicanos. Cristóbal, Antônio e Juan, os primeiros mártires da evangelização no México. Para o frei Luiz Carlos Suzin, professor de teologia, são muitos os exemplos de santidade entre os povos indígenas. Que é aquilo que a tradição carmelita ensina desde os seus fundadores, Santa Teresa, São João da Cruz, que é a de que no entardecer da vida, o que vale é ter amado. E, portanto, o amor é que santifica. E lá onde existe amor, amor de família, amor à comunidade, e um amor em nível exemplar, nós estamos diante de uma pessoa santa. Nesse sentido, eu quero crer convictamente de que há mais santos entre povos indígenas do que nós imaginamos. Os missionários jesuítas escreveram para a Espanha mostrando que os indígenas eram pessoas melhores do que os colonizadores espanhóis e que por isso era importante manter os espanhóis longe para não contaminar essa bondade natural dos indígenas. Santos entre os povos originários. Os exemplos de santidade no México, assim como o de San Juan Diego, se espalham por toda a América. Em Nova York foi Santa Catarina, uma importante liderança que morreu aos 24 anos em 1680. No Brasil, José Tiaraju é um exemplo de santidade. Nascido em São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, Cepé, como ficou conhecido, ficou órfão ainda criança e foi educado junto aos padres jesuítas em São Miguel das Missões. Lá, ele foi preparado para ser uma liderança importante daquela região. José Tiaraju, o nosso Cepé, ele foi eleito aos 30 e poucos anos como corregedor, alferes, cargo que equivale hoje a prefeito e a juiz daquele povo de São Miguel. Com o Tratado de Madrid, de 1750, o povo guarani teve que abandonar as suas terras, abandonar a sua cultura. Junto com outros líderes indígenas, ele disse não, alto lá, esta terra é nossa, nós as recebemos de Deus e do arcanjo São Miguel, e só eles têm o direito de nos deserdar. Fez todas as tratativas para que, junto à coroa de Espanha e à coroa de Portugal, esse tratado famigerado de Madrid fosse revogado. Na Guerra Guaranítica, que começou em 1752, ele acabou, no final da guerra, em 1756, sendo assassinado, martirizado na cidade hoje de São Gabriel, que fica na diocese de Bagé. E ele, então, a partir daquele momento, já foi canonizado pelo povo. E agora as notícias da CNBB. O Bruno Feitosa tem as novidades pra gente. Olá, Bruno, boa tarde. Boa tarde, Tarek, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Aparecida Interessa ao Brasil. O Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado ontem, 5 de junho, marcou o início de uma série de atividades relacionadas à preservação ambiental e dos recursos naturais.
O secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Reppers, gravou uma mensagem motivando as paróquias e dioceses a mobilizarem iniciativas junto aos governos, entidades de ensino e nos âmbitos eclesiais para promover a ecologia integral no cuidado e na preservação da casa comum. Veja um trecho. É responsabilidade de todos nós mobilizarmos as nossas comunidades, por isso você, lá na sua paróquia, na sua diocese, fale com o seu prefeito, com o seu governador, a lei está aí para ser implementada com força, com criatividade. Mas você também pode mobilizar a sua comunidade, as igrejas, as escolas, as universidades, o comércio, todo o povo de Deus, para que juntos possamos nos responsabilizar pela educação ambiental e cuidar da casa comum. A campanha Junho Verde foi estabelecida pela Lei 14.393 de 2022, que insere a iniciativa no âmbito da Política Nacional de Educação Ambiental. A proposta que deu origem à lei foi motivada pela CNBB por meio do arcebispo de Belo Horizonte e ex-presidente da entidade, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. O texto da lei apresenta 16 indicativos de ações para alcançar esse objetivo. A íntegra do texto e do vídeo de Dom Ricardo estão no cnbb.org.br. E vários regionais da CNBB realizaram na última semana assembleias. Além das reflexões sobre temas pastorais e de gestão eclesial, os bispos também fizeram eleições. No Rio Grande do Sul, Regional Sul 3, foram escolhidos os bispos referenciais das comissões para o próximo quadriênio. Todos os 19 regionais da CNBB elegeram sua presidência. A maioria ocorreu durante a 60ª Assembleia Geral da entidade, em abril, em Aparecida. A lista completa com os eleitos de cada regional está no nosso portal. Bom, Tarek, eu fico por aqui. Mais informações é só acessar o cnbb.org.br ou pelas nossas redes sociais no @CNBB Nacional. Uma ótima tarde para todos. Até quinta-feira. Então, até quinta-feira que vem, Bruno. A gente fica por aqui e eu te convido a acompanhar a Santa Missa direto da Basílica Histórica com seu livrinho Deus Conosco. Adquira-o pelo telefone ou site da Editora Santuário que está aparecendo aqui na tela. Um abraço para você e até amanhã.